Presbítero, Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos, que é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus, de Braços do Rio. Nós vamos estudar a lição de número 8, desse 21 de fevereiro de 2021. Nossa lição traz por tema Comprometidos com a Palavra de Deus. É a lição que nós, da Assembleia de Deus, estudamos aos domingos, costumeiramente. Nosso texto áureo está em Lucas 11 e 28, e diz: Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. São bem-aventurados, são felizes quem ouve a palavra de Deus e guarda. Não basta ouvir a palavra de Deus, tem que guardar. Tem que guardar, tem que obedecer, tem que viver a palavra de Deus. Nossa verdade prática diz: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. A Bíblia tem autoridade porque ela tem origem divina. Ela se originou em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. A Bíblia não falha, porque ela tem origem em Deus. A sua origem divina nos garante que ela não falha. Ela é plena, ela é total, ela é a infalível palavra de Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pedro também escreveu e disse que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ela não foi escrita para o interesse individual de alguém. Ela foi escrita para a humanidade. O objetivo dessa lição, desse estudo, é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Não temos o compromisso com mais outra coisa nessa terra a não ser de obedecer a palavra de Deus. Nós queremos afirmar nessa lição a autoridade da Bíblia. Nós queremos mostrar zelo pela boa doutrina, pelos ensinos da palavra de Deus. E queremos pontuar os cuidados quanto aos modismos que têm surgido no nosso dia, nos nossos dias. A Bíblia, para nós, ela é inspirada em Deus. Ela é inerrante em toda a sua dimensão. Não há erros na Bíblia. Pode ser erro de tradução, erro de interpretação, erro de qualquer outra maneira, menos na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a Bíblia, não há outra literatura, outro escrito que possa substituir a Bíblia como regra de fé, regra de prática. A Bíblia é referência para avalizar toda a experiência pessoal e coletiva. Não são profetas, não são livros. A Bíblia é referência, ela que é a avalizadora de toda a experiência pessoal, individual, coletiva, de grupo. A Bíblia é bússola, ela nos orienta, ela nos mostra a direção, ela nos mostra quando seguir, ela nos mostra como parar, quando parar. A Bíblia, ela direciona toda a nossa jornada espiritual, que nessa terra nós seguimos a orientação da palavra de Deus. Toda experiência espiritual genuína não pode contrariar a palavra de Deus. Nenhuma outra revelação, nenhuma outra experiência substitui a palavra de Deus. Nós somos apegados à palavra. Buscamos orientação do Espírito Santo para nos ajudar a interpretar a palavra. Nós vamos ver
A relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais, o contexto histórico, o contexto literário, para compreender melhor o texto sagrado. A ausência desses requisitos tem trago muita confusão. Nós temos que observar o texto no contexto que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, e aí sim compreender o texto sagrado. Nós amamos a palavra de Deus. Nós somos comprometidos com a palavra de Deus. A Bíblia tem autoridade. A Bíblia, ela tem autoridade. Ela é regra de fé e de prática. Nós herdamos dos reformadores do século XVI, conhecido como sola escritura, somente as escrituras. São um dos 5 pilares da reforma protestante. Sola escritura. Significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. É por meio da Bíblia que podemos conhecer a Deus e entender a vontade de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é através da Bíblia que nós conhecemos a Deus. É através da Bíblia que nós entendemos a vontade de Deus. Nossos fundamentos. Cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Não há outro livro após o Novo Testamento que tenha a autoridade da Bíblia. A Bíblia se encerrou no Novo Testamento. Nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, como está na Declaração das Assembleias de Deus, na Declaração de Fé. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Não precisamos de outra, já temos a Bíblia. Somos deístas. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus. Mas não somos deístas. Não somos deístas. O deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece dele. Mas nós não somos assim. Somos teístas. Cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Deus está interessado no ser humano. Quando você ouvir essa lição, saiba, Deus está interessado em você. Deus está preocupado com você. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou as suas criaturas e o seu povo. Cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Deus continua falando conosco. Deus se comunica conosco quando lemos a palavra de Deus. Deus se comunica conosco quando o Espírito Santo nos dá dons espirituais, sonhos, visões e até mesmo pelas coisas simples do dia a dia. Somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé e prática. Nós temos zelo pela doutrina. Nós temos cuidado pela doutrina. Ensino ou instrução. A palavra doutrina significa ensino, instrução. A Bíblia diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os primeiros discípulos, eles continuavam, eles perseveravam no ensino da palavra de Deus. Os discípulos permaneciam seguindo o ensinamento dos apóstolos. A palavra doutrina aqui é ensino, instrução, os ensinos bíblicos. Os primeiros discípulos continuavam. Conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também ao corpo básico e coerente do ensino cristão, como os nossos credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano, com o entendimento humano. Isso se faz por meio do ensino, da instrução. Paulo ele diz, traz essas coisas à memória. Ou seja, lembre-se do ensino da palavra de Deus. Paulo está se referindo à sã doutrina, à verdadeira doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e confissões de fé são 2 tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito, interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaborações específicas. A nossa confissão de fé é a Bíblia. O nosso credo é a Bíblia.
A nossa confissão de fé não é de autoria particular. Expressa o pensamento e a vida da igreja. É um documento submetido às Escrituras, em conformidade com a palavra. Nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja. É um resumo doutrinário da Bíblia. Ajuda-nos a compreender, serve de proteção contra as falsas doutrinas. Mas a palavra final é da Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. A nossa confissão de fé não é de autoria particular. Expressa o pensamento e a vida da igreja. É um documento submetido às Escrituras, em conformidade com a palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado com os modismos. Cuidado, muito cuidado. Muitos modismos têm surgido nos nossos dias. Nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate dos modismos. É defender a nossa fé das seitas, das heresias, dos falsos ensinamentos. Devemos refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. O que é o modismo? Modismo nos dá a ideia daquilo que está em moda, daquilo que as pessoas estão pensando. Não dá para mudar. A Bíblia, ela não muda. A palavra de Deus não muda. O homem muda e traz modismos. São os ventos de doutrina que vêm e que vão. Muitos modismos surgiram durante a história da igreja. Tem caráter passageiro, efêmero, mas a palavra de Deus é eterna. Os modismos não aproveitam para nada, são inúteis, são inaproveitáveis. O que dizer? Dente de ouro, unção caicai, sopro santo, G12, febre dos anjos, outras inúmeras aberrações doutrinárias. Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Por isso, Paulo escreveu para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado e não reprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado, aprovado por Deus, reconhecido pela igreja. Desde sempre, a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias, aberrações. Desde a era apostólica, já haviam heresias, falsos ensinamentos, aberrações doutrinárias, que eram ensinados por falsos mestres. Não era nenhum leigo, eram falsos mestres. Os maus obreiros, os obreiros fraudulentos, serão desmascarados e reprovados. Como obreiro, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro. Obreiro vem de obra, vem de trabalho. No sentido literal, é o trabalhador do campo. No sentido figurado, são todos que se dedicam à obra de Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como aquele que trabalha na obra. De maneira geral, os apóstolos e demais oficiais da igreja, mas a nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja, todos aqueles que obram, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem, cortar reto, literalmente, é cortar em linha reta, é manter o uso correto. Não vá além das Escrituras. E não acrescente, não tire. O emprego aqui da palavra manejar bem é simbólico, mas significa cortar em linha reta. A preocupação de Paulo é com o uso correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para edificação espiritual da igreja. Isso significa não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Use o púlpito para pregue a palavra. Pregue a palavra, ouça a palavra. Não seja levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer heresia que aparece e que surge. Púlpito não é lugar de desabafo. Púlpito é lugar de pregar a palavra. Devemos combater os modismos, defender a nossa fé das seitas, heresias, refutar os erros contra os ensinos bíblicos, convencer os contradizentes para que se convertam ao verdadeiro evangelho. Nós temos esse compromisso com a palavra de Deus.
compromisso de defender a palavra. Cremos que a Bíblia é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. É claro, não existe uma outra literatura que tenha autoridade além da Bíblia. Leia a Bíblia, persiste em ler, ensine a Bíblia, a palavra. Ela é o instrumento de Deus para a nossa salvação. Pregue a palavra, ensine a palavra, se defenda com a palavra. Que Deus em Cristo esteja no seu coração, no nosso coração, nos despertando a cada dia para o ensino da palavra de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.